Deus não é ruim. Deus fez isso para que o homem tenhasse uma confiança em Deus e seguisse o mandamento de Deus. Deus queria ver no homem a confiança. É como falar assim: meu irmão, segura esse terço para mim. A hora que acabar, eu preciso pegar ele lá fora, tá bom? É uma confiança que eu estou dando para ela. Se ela pegar esse terço e jogar fora e eu for buscar, quebrou a confiança. Exatamente é isso que Deus fez. Deu ao homem um modo para que o homem pudesse pôr a confiança em Deus. E Deus pudesse confiar no homem. Mas aí o que aconteceu? O homem desobedeceu. O homem desobedeceu. E o pecado é isso, irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 4 fala que aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é a lei? É os mandamentos de Deus. Transgredir é quando Deus te dá um mandamento e você vai e desobedece. Quando nós não andamos à vontade de Deus, nós estamos longe do amor de Deus, nós desobedecemos a Deus. Aliás, foi por causa da desobediência e do orgulho que o pecado vem no mundo. O pecado é uma barreira que nos impede do amor de Deus. Isaías 59, 2 fala: não foi Deus que afastou de vós, foram vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Nossos pecados colocam uma barreira diante do amor de Deus. Deus está sempre pronto para nos amar, com braços abertos. É nós que nos afastamos do amor dele, nós que vamos o pecado. Deus está sempre aqui. Deus nunca vai se separar do amor dele por nós. E aí, esse pecado teve uma origem. E aí que eu quero convidar vocês a pegarem a palavra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ver a origem do pecado, como o pecado entrou no mundo. Gênesis capítulo 3, no versículo 1. A página é 50. Página 50. Capítulo 3, versículo 1. Seguinte. Vamos ver como o pecado teve uma origem. Como o pecado entrou no mundo. Amém, misericórdia? Amém, Deus nos acuda? Então vamos ficar de pé. Vamos meditar por parte. Vamos lá. Ó, a serpente, a culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer das frutas das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Está vendo? A serpente veio conversando com Eva, dialogando com Eva. E Eva falou que, olha a astúcia da serpente. É verdade que Deus vos proibiu de comer de todo o fruto da árvore do jardim? Olha, aí Eva foi lá e contou o que Deus pediu para ela. A serpente falou assim: ó, oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia que dela comer, vossos olhos se abrirão e serei como os deuses, conhecedores do bem e do mal. Vamos parar por aqui. Irmãos, podemos nos assentar? Aí eu vou meditando para falar. Por causa dessa desobediência, o pecado entrou no mundo. E vindo o pecado veio a morte. E o céu se fechou. Ou seja, se nós morrêssemos, nós estávamos no inferno. E agora? Deus deu mandamento para Eva, para Adão, e ela foi e desobedeceu. Por quê? Induzida da serpente, que era o mais astuto dos animais. A serpente no mundo de hoje nosso é quem? Satanás. Veja que ela chegou na Eva e falou para Eva: é verdade que comeis de todos os frutos da árvore do bem? Vocês podem comer de todas as árvores do fruto do bem e do mal? Todos os frutos das árvores você pode comer. Ela sabia que Deus chamava que não podia comer. Ela foi lá: é verdade que você pode comer? A Eva foi: não, o Senhor Deus disse que se nós comermos da fruta do bem e do mal, iremos morrer. O que a serpente falou? Oh não, porque o dia que comeres dela, não morrerá, você será igual
É isso que o inimigo quer fazer com a gente. A desobediência dela, o pecado entrou no mundo e o pecado está dentro de nós. A mancha do pecado está dentro de nós. Por isso que muitas vezes nós fazemos coisas que nós não queremos mais. A mancha do pecado está dentro de nós. Você põe um brinquedo no meio de duas crianças, vocês vão ver que elas vão brigar. Essa é a mancha do pecado. E veja que essa serpente falou: ó, não, quando você comer você não vai morrer. É quando a serpente fala assim, ó, para você, ó, não vai na igreja não. Você vai fazer o que lá na igreja? Grupo de oração? Ixi, o povo chato. Ih, o povo lá quer se aparecer. É o povo lá que fica pregando na frente, mas não vive. É o inimigo. Primeiramente, a gente tem que vir na igreja não pelas pessoas, a gente tem que vir por Jesus. Se nós virmos por uma pessoa, desculpa, se a pessoa cair, você vai cair junto com ela. Mas se você vir por Jesus, você vai viver sempre a vida eterna. Não, ó. Tá vendo aquela menina lá? Bonita. Vai lá, sua mãe não vai ficar sabendo não. Vai lá, vai lá. Ô, tá vendo aquela troca ali, ó? Quantas vezes eu vivi isso, ó? 5 gramas, só para nós. Não dá nada não, só um tirinho. Não é você boba, pai, vai fazer mal pra você. Isso, sua mãe não está sabendo. Sua mãe, larga a mão. Vai aí, vai aí. Vai. Ó. Música de funk. Me desculpa, gente, se eu vou desagradar alguém aqui, mas eu tenho que falar. Menina andando com roupinha curta, mostrando a pompa da bunda. O que Satanás fala? Continua. É bonito, ó. Assim mesmo, os homens vai cair de chuveiro em cima de você. Continua. Aí em 1 Coríntios 3,16 fala: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Nós somos sagrados. O nosso corpo é sagrado. O que nós fazemos com uma coisa que é sagrada? A gente joga no lixo. A gente faz objeto de desejo para as pessoas. O que nós fazemos com o nosso corpo, gente? É sagrado. Não sou eu quem fala, é a palavra de Deus, é o Senhor. E hoje eu vejo, infelizmente, as mulheres quase andando pelada. Esses dias eu estava lá no correio lá, uma mocinha, uma moreninha lá, corpinho bonitinho, os carros passavam, os caras até quase batiam o carro para olhar. Aí ela lá. Irmão, eu vivi no mundo. Eu sei quando a mulher está dando moral para mim ou não. Pessoa assim, lá na frente, primeiro está do lado do portão de cima do correio. Aí não contentou, ficou na frente do portão do correio. Eu falava, não a pessoa. Você sabe o que eu fiquei pensando, irmão? Enquanto os homens estavam olhando, quase batendo o carro, batendo a bicicleta, sabe o que eu fiquei pensando? Que dó. Que dó, sabe por quê? Porque ela não conhece a verdade, porque se ela conhecer, ela vai se libertar. João 8,32. Conheceria a verdade vos libertará. Eu falei, imagina essa menina pegando câncer. Imagina essa menina pegando uma AIDS. Imagina o médico dando diagnóstico para ela, você vai ter 6 dias de vida. Aonde ela vai pôr a confiança dela? No corpo dela? Ou em Jesus? Porque nós, quando nós estamos com saúde, irmãos e irmãs, nós fazemos o que nós queremos. Porque quando nós pegamos uma doença, uma enfermidade, por estar lento da morte, nós vamos buscar Jesus. E é muitas vezes isso que o inimigo faz. Ele faz as coisas ficar bonitas, gostosas. E ele sabe a nossa fraqueza. Ele sabe qual é a sua fraqueza, sabe qual é a sua, sabe qual é a sua. E ele vem com forma de coisas fáceis, como seduziu Eva. Por que Eva caiu? Se Deus tinha falado, filha, anda na minha obediência, esse mandamento que eu te dou, o inimigo foi lá. Por quê? Dialogou com a serpente, ficou conversando. Muitas vezes nós conversamos com o pecado. É celularzinho com mensagem, a menininha manda, ninguém está vendo. Não estou falando que aqui tem, tá, gente? Mas eu fiz muitas vezes isso. Cheguei em casa, lá, apaga a mensagem. O que adianta? Deus está vendo. O que adianta se Deus está vendo? Ah, eu vou trair minha esposa ali, ninguém está vendo. Como que não? Deus está vendo. Irmão, pessoa que fuma, a gente não é contra a pessoa que fuma, porque a gente sabe que é um vício. A gente sabe.
Mas só que o inimigo está por trás do cigarro para destruir a vida dele, cara. E ela tem força para destruir. Porque lá em Lucas 10, 19, a palavra de Deus fala, o Senhor fala, eis que dou poder para destruir toda a obra, pisar em serpentes, escorpiões e toda a obra do inimigo. Irmãos, quem fuma, não estou julgando, pelo amor de Deus, estou dando um alerta. Quando vocês acabarem de fumar o cigarrinho, vocês acabam de fumar ele, tá? Vocês pegam ele, põem ele em cima, põe ele em pé, o toquinho, e fica do lado dele. E olha o tamanhozinho da porcariazinha, desculpa falar. E olha o que o inimigo está fazendo, destruindo a sua vida. E Deus te deu o poder para você fazer isso aqui, ó. Aí você pisa em cima dele. Você vai ver o que ele vai fazer com você. Não vai fazer nada. Deus te deu o poder para você pisar na alma do inimigo. Irmão, o álcool. O marido sai de serviço. Eu estou ficando no pé dos maridos, né, gente? Desculpa, hein? Eu vivi isso que eu falo. O inimigo diz assim: sai do serviço. Aí ele chega com um amigo. Aí Satanás envia um amigo. Ô irmão, tá bom? Ó, vou pagar meia dúzia para nós, vamos lá. É ou não é? Eu já vivi isso. Eu posso dizer. Aí, nós esquecemos dos reais valores da nossa vida, a nossa esposa, nossos filhos, a nossa casa, que é o ambiente onde nós devemos estar, e vamos para o bar, beber, conversar com os irmãos que não tem compromisso com a família, e ficamos lá bebendo. Aí chega em casa, Satanás ludibriou você e fez destruição na sua família. É isso que o inimigo quer. Então ele age com coisas fáceis, coisas bonitas. Irmãos, eu estava ouvindo aqui, cadê o Juninho? Juninho não deixou mentir. O Espírito Santo falou assim: Senhor, só, evangeliza esse casal. Eu parei, o casalzinho escutando uma música de funk. Eu falei para o irmão: vem, ó, quero convidar você para esse grupo de oração. Você vai lá, vamos participar. A menininha levantou, você deve com a menininha, a nenezinha levantou e começou assim: bom dia. Gente, verdade. É verdade. Eu olhei aquilo lá. Ah, profeta. Nossa. Efésios 5,11 fala assim: ó, não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, ao contrário, condenai abertamente. Eu falei. Mentira, gente, é verdade. Irmão, igual vocês deram risada, mas vocês não sabem. É isso que o inimigo faz. Deixar engraçado, pra gente dar risada. Mas por trás ele arrebenta. Ele arrebenta com nós. Eu falei: irmão, você me desculpa. Não estou julgando você porque você ainda não conhece Jesus. Está vendo essa música que você está falando para essa criança? Você está contaminando a sua filha. Você está enviando uma coisa do inimigo nela, porque vem para trás disso é inimigo. E vocês não podem ficar dando risada disso, porque se aí o inimigo vai fazer sabe o que dela? Futuramente? Uma prostituta. Não é, ela não é. Mas é isso que o inimigo quer fazer dela. Vocês estão caminhando com música. Você já viu essas músicas de funk, gente? É só porcaria. Pessoas que não têm vínculo com Deus, porque quem tem vínculo com Deus faz a vontade de Deus, faz a vontade do diabo. E ela começou. E eu falei: olha, de quem que é essa criança? É minha. Eu falei: mentira, essa da criança é de Deus. Deus lá de cima olhou para vocês e falou: vou enviar essa criança, porque eu sei que eles são capazes de cuidar. E a palavra de Deus fala: ensina o teu filho o caminho para seguir, para que quando ele cresça não se desvie dele. Eu falei: o único caminho é o caminho de Deus. João 14,6, a palavra de Deus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala. Eu falei: por isso, irmão, você está indo para a igreja? Vocês estão... Não. Então você me desculpe, se você está indo para a igreja, vocês estão vivendo um caminho de engano. Porque o pecado, Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. E eu evangelizei. Não faz isso com o filho que é de Deus, não. Leva para o caminho de Deus. Porque o inimigo está por trás disso, está seduzindo a sua filha, que amanhã depois ela vai sair, pode ser uma prostituta, e você não vai conseguir pegar mais ela. Ela ficou pensando, fiz o convite e saiu. Saiu de cabeça erguida. Se ficou chateado ou não ficou, eu falei com amor, não poderia, só falei com amor. E é isso, irmão. Igual ela foi seduzida, nós também muitas vezes somos seduzidos. E olha aqui. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia que comerdes, vossos olhos se abrirão, e serei conhecedores do bem, serei como os deuses, conhecedores do bem e do mal. Muitas vezes nós queremos ser igual a Deus, por isso que a Eva desobedeceu, quer ser igual a Deus. Ser igual a Deus é quando nós
viver da nossa maneira, da nossa forma de viver. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, não estou nem aí com o mundo se dane. Mas esquece que Deus tem que guiar a nossa vida. Um carro para chegar ao objetivo, ele precisa de quem? Fora a gasolina e os pneus. Motorista. Uma bicicleta. Uma pessoa. Um patinete. Mas, gente, se um patinete, se uma bicicleta, se um carro, que é muito menos que nós que somos filhos e mais semelhança de Deus, precisa de alguém para levar o objetivo, vocês imaginam nós? Se nós não precisamos de alguém levar nós para o objetivo, e o nosso objetivo é o quê? É a vida eterna. Então Jesus tem que guiar a nossa vida. Nós temos que deixar Jesus guiar a nossa vida, porque se nós não deixarmos Jesus guiar a nossa vida, nós estamos fazendo a vontade do inimigo, porque ele peca desde o princípio. 1 João 4,8 fala que o demônio peca desde o princípio. João 8,44 ele fala: pois o pai da mentira é o diabo. E é isso que ele quer fazer. Dessa desobediência de Adão e Eva, o céu fechou. Nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus, nosso Salvador, Deus viu que não podia ficar longe dos seus filhos, da comunhão com Ele, de mão dada com Ele. O que Deus fez? Deus enviou seu Filho Jesus. Aliás, voltando, olha aqui. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer e agradável aspecto, muito apropriado para ver a inteligência, tomou dele, comeu e presenteou também ao seu marido, que comeu igualmente. Como que ela sabia que o fruto era gostoso e apropriado para a mente? Tanto conhecido bem o mal. Satanás. Eu pedi a ela olhou. Pô, tá vendo aquela mulher ali? E tem. Sua mulher fica em casa, vai nada. E ele fica sabendo. E ele vem falando de coisa fácil, coisa gostosa para revelar com ela. Cocaína, maconha, bomba. Vamos tomar um pouquinho, ficar forte aí, ó. Quantas vezes eu me tomei, tudo é bom. Ficar forte, não vai folhar para dar de gatão. Destruir o termo de Deus. As menininhas estão hoje dançando em bar, quando eu tenho dó, gente. Eu tenho dó. Mães que deixam filhas com as mães com coisas que a mãe tem a obrigação de cuidar, a avó, né? E sai numa balada. Atrás do quê? Atrás de prazer. Esquece que filho, quando põe no mundo, não é obrigação. Filho é dever. Se nós temos filho, é dever nós criarmos. E criarmos para Deus. Cuidado, hein, gente? Olha o caminho que nós estamos seguindo. Desculpa eu estar descascando abacaxi aqui hoje. É que eu preciso falar. E quem está impulsionando meu coração é o Senhor. Tá? E olha aqui. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que eles estavam nu, tornaram folhas de figueira, e ligaram-se, e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor, que passeavam no jardim, na hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor. Deus no meio da árvore do jardim. No meio da árvore do jardim. O pecado faz isso. Quando a gente peca, a primeira coisa que a gente faz é se esconder. Quem já foi criança que queimou vidraça? Primeira coisa que você espera. Saiu correndo ontem. Escondeu. Olha aqui. Olha aqui. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo. Esconder e ter medo. O pecado é isso, ele faz isso mesmo. A gente pega, tá? Esconde e fica com medo. Quantas vezes eu estava com cocaína? Né? Muitas vezes eu estava com cocaína. Quando eu não estava, eu via a polícia passar perto de mim, já ficava assustado. Né? Trabalhava no banco, usava cocaína, eu ia trocar no fundo do banco, eu pensava que eles iam pensar que eu ia roubar. Olha que Satanás. A gente julga a gente mesmo. E Deus veio para viver em liberdade, para ver servir, não dever nada para ninguém. Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e impudente. Ali, quando ele comeu, ele conheceu o bem e o mal. Ele sabe que é certo e errado. Ele estava nu, e aí eles dois esconderam as partes. O Senhor Deus disse: quem te revelou que está nu? Terias tu porventura comido no
do fruto da árvore que eu havia proibido de comer? O homem respondeu: o pecado é assim, gente. A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me e deste o fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou. Respondeu ela: e eu comi. Amado, é isso que o inimigo faz. Quando a gente desagradar a Deus, sair do caminho de Deus, pecar, quando a gente pega, a gente fica com medo, a gente se esconde e não assume a nossa culpa. É sempre o nosso irmão que fez coisa errada. Quando quebrar o vidracinho, já corre, esconde, de medo. Não foi eu não, foi ele, em casa desse jeito, pode não é. Faz uma arte, não, mas eu não, foi ele. Falou, ó, não é de Deus. É ou não é? É ou não é? Então, irmãos, o pecado, nós somos seduzidos por Satanás. É ele que quer acabar com nós. É ele que vai apresentar coisa fácil, bonita, gostosa. Segundo Coríntios 11:14, pois não é maravilha, porque o diabo nos segura no longe de Jesus. E aí Deus viu que não podia viver em comunhão com o seu filho, porque depois desse pecado, Adão e Eva foram lançados fora do paraíso. E viver longe do amor de Deus, irmãos, é viver uma vida em morte, viver uma vida em pecado. Deus vendo que fez tudo para o homem, o homem desobedeceu, e ele não podia ficar longe do amor, do carinho dos seus filhos. Deus fez o quê? Enviou Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Ele veio, pregou a palavra, anunciou o reino de Deus e chamou nós à vida novamente. Quando ele morreu na cruz, ele pagou os nossos pecados. O pecado original é a mancha que nós temos. Por isso, quando criança batiza, quando é criança, ela não batiza porque é o pecado de culpa. Tem o pecado original, que é a mancha que está dentro de nós, e tem o pecado de culpa, você tem consciência que você está pecando. Tá? Por isso, se alguém falar para você, batismo de criança não vale, vale sim. Porque 2 testemunhas é válido. Por isso que tem pai e mãe, padrinho e padrinha. Porque a crisma é a confirmação do batismo quando ela é criança. A obrigação do pai e do padrinho é levar a criança a conhecer Jesus. Não é válido. E quando nós batizamos, nós, criaturas, somos filhos de Deus. O Espírito Santo fica dentro de nós. É Ele que nos guia. Então Jesus veio e morreu para nós e pagou os nossos pecados. Ou seja, nós não devemos mais nada para a carne. Eu não preciso ficar usando droga. Eu não preciso ficar bebendo. Jesus já pagou o nosso pecado. Nós temos que reconhecer que somos pecadores e conhecer Jesus, nosso Salvador, que já pagou o nosso pecado. E na ascensão de Jesus, quando ele sobe ao céu, ele abre novamente o céu para nós. O céu está novamente aberto para nós. Aquilo que estava quebrado, que não tinha acesso ao céu, Jesus veio. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. E novamente ele abriu. Mas o pecado está dentro da gente ainda, a manchinha do pecado. Por isso que muitas vezes nós fazemos coisas que nós não queremos. Lá em Romanos 7, 14, 19 e 20, Paulo fala: não faço o bem que eu quero, mas não faço o bem que eu queria, mas o mal que eu não quero. Ora, se eu já faço o que eu não quero, já não sou eu, mas o pecado que em mim habita. O pecado quer, a carne quer. O Espírito Santo de Deus te convence aquilo que você não pode fazer. Está entendendo, irmão? Satanás, ele quer fazer nós que nós fazemos a vontade da carne. Só que tem uma vozinha de nós que fala: não, pai, você não precisa disso mais. Aí nós temos que decidir se nós queremos fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do inimigo. A vontade do inimigo é gostoso, gente. A droga é bom, o sexo é bom, a bebida é bom, a traição é bom, mas depois de causa dor, sofrimento. Quem quer ser de Jesus vai sofrer, porque não fazer a vontade da carne a gente sofre. De vez em quando vem nem desejo de tomar uma cerveja. Eu vejo o pessoal bebendo, me enche a boca d'água para beber, porque o inimigo não vai lá, bebe. Só que o Espírito Santo, o Senhor fala assim: não, você não precisa disso, eu te paguei a vida, eu dei a vida para você fazer isso. E Tiago 12, a palavra fala: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. É suportar, é não fazer a vontade da carne, é fazer a vontade de Jesus. E o Satanás vem jogar o pecado na nossa mão. Lá em Gálatas 5:24, a palavra fala: os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne e as concupiscências do mundo. Crucificar a carne. Por isso que Paulo, lá em Romanos 7, 14, 15, 7, 19 e 20 fala. Romanos 7, 19 e 20 fala. Gálatas 12, 19 e 20. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver pela Deus. Estou pregado à cruz de Cristo, eu vivo, mas não sou eu.
a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Qual tinha os desejos dele? Mas ele fazia a vontade da carne, fazia a vontade de Deus, porque Romanos 8:5 fala: os que são da carne gostam do que é carnal, os que são de espírito apreciam as coisas que é do espírito, porque os que são da carne não podem agradar a Deus. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo, porque quem ama o mundo não está nele o amor do Pai. E aí nós precisamos decidir: ou nós deixamos Satanás guiar a nossa vida e destruir e perder a vida eterna, ou nós deixamos Jesus guiar a nossa vida. Jesus já pagou os nossos pecados, Jesus já abriu o céu, e agora depende de nós. Ou você vive o pecado, ou você vive Jesus. Viver o pecado é bom, é gostoso, mas te causa dor, te tira a vida eterna. Viver Jesus é bom, sacrifício é bom, mas é sacrifício, é você suportar a carne. Ai, alguém? Não, eu sou de Deus, eu não preciso ficar andando mostrando meu corpinho para os outros não. Você vai sofrer, porque Satanás está falando, você está bonito, é isso, irmãos. Satanás quer isso, quer arrebentar, porque quando nós pegarmos uma doença, creia a Deus, eu peço a Deus que não, mas nós vamos ver se nós vamos recorrer. No que nós vamos recorrer primeiro? É em Jesus. E por que não agora nós estamos em saúde? Então hoje, irmão, precisamos decidir: ou o pecado, ou a vida eterna, ou a morte, ou a vida eterna. 1 João 14 fala: todo aquele que peca do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Nós precisamos decidir. Como que anda a sua vida? O que você está vivendo? Você está fazendo a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, ou você está fazendo a vontade da carne? É difícil, irmão. Não é do dia da noite vocês vão mudar, mas a gente precisa mudar, a gente precisa querer, a gente precisa reconhecer: eu sou pecador, eu preciso de Jesus para mudar a minha vida. Eu, hoje, lá no correio, parou um senhor, o carro, na faixa amarela, e o outro na outra faixa amarela. Aí o senhorzinho, o caminhão desceu, o Espírito Santo está vindo, eu nem lembrava, o Espírito Santo está tocando para falar, porque eu vi, falei: vai servir para pregação hoje. E o senhorzinho veio e deu um balão, podia passar, ele foi não, ele subiu em cima da calçada e foi. Aí eu falei para o senhor: viu? O motorista hoje está violento, né? Subiu em cima da calçada, podia ter passado. Sabe o que o homem falou para mim? Que estava com a faixa amarela, tirando as caras do freio. Amém? Você viu o caminhoneiro ali? Caminhoneiro, esse caminhoneiro hoje é tudo burro, esses caminhoneiros. Cara, o Espírito Santo não fala. Falei: ó, eu vou falar uma coisa pro senhor. Não é o caminhoneiro que é burro, é os motoristas que são imprudentes, porque tem faixa amarela, tá vendo? Onde que os dois carros estão estacionados? Já engoliu os dedos assim, falou: eu só falei aqui que eu preciso descer a caixinha ali só. Porque cara é assim, a gente sempre joga a culpa no outro. Sempre o outro está pecando. Nós não, nós é santo. Nós estamos à vontade de Deus. Aí para ajudar, saiu o outro lá, no correio. Nós escutamos um somzinho de fogo no meu carro, aí ficou foda. Eu falei: não, irmão, não estou escutando, porque eu estou rezando o terço. Mas assim tem, você pode escutar rezar o terço. Eu falei: não, porque quando eu rezo o terço eu medito e eu concentro que eu estou rezando. Falei mesmo, nem fosse negar. Põe eu aí no terço. Eu falei: eu ponho, mas vai visitar o grupo de oração nossa mente toda quarta-feira, 8 horas. É assim, eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Música de funk, terço, gente, nem compara. Eu quero a vida eterna. Agora eu pergunto para você: vocês querem ir para o céu ou vocês querem ir para o inferno? Responde para mim. Céu. Para onde? Céu. Colossenses 2:3 fala assim: ó, afeiçoai-vos das coisas do alto e não as da terra. Vocês estão buscando as coisas do alto? Porque só estar aqui não é motivo de falar que vocês estão buscando as coisas do alto não, tá? Desculpa. Não é só estar aqui no grupo não. É muito bom. Será que nós estamos lá na nossa casa, lendo a Bíblia, rezando? Nós estamos assistindo filme de Deus? Eu comecei assim, assistir filme de Deus, olhar para o irmão com carinho, com amor, porque a palavra de Deus fala, Hebreus 12:14, buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Galatas 6:10 fala, fazei o bem a todos os homens, principalmente aos irmãos da fé. Será que estamos fazendo isso? Será que estamos crucificando? Pense nisso. Somos filhos amados de Deus. Como vocês estão aqui? Porque Deus viu você. Deus já deu a salvação para nós. A gente tem que suportar. Eu podia muito bem querer a traição, beber, usar droga, todo mundo que eu vi. Por que eu não faço? Por quê? Primeira coisa, Mateus 26:41. Vigiar e orar para não entrar em tentação. O espírito é bom, mas a carne é fraca. A carne é minha fraca. Todos nós somos fracos. O inimigo está na nossa vida.
vigiar, atenção, vigilante, oração. E eu crucifico a minha carne. Não estou falando aqui que eu não posso cair um dia, porque estamos fracos. Mas enquanto eu tiver com o meu joelho no chão, com o meu tercinho na mão, vai ser difícil. Vai ser difícil. Em nome de Jesus. Tá? Posso até cair, só se eu vacilar. E é isso que Deus tem que você. Homens e mulheres fortes, cheios do Espírito Santo, suportando a carne, fazendo a vontade de Deus. Não é fácil viver para Deus, mas nós conseguimos, porque a coroa da vida eterna existe sacrifício da nossa parte. É você suportar aquele irmão que te zomba de você, é você suportar aquele que traiu você, é você suportar aquela pessoa que te xinga, é você suportar a carne. Simplicidade e vontade. Feche os seus olhos. Vai refletir na sua vida, irmãos. Deus, Ele já te deu a vida eterna. Jesus veio, morreu numa cruz. Jesus sofreu, foi humilhado. Bateram na cara dele. Puseram uma coroa de espinho na cabeça do nosso Senhor. Deram chicotada nas costas dele. Por quê, irmãos? Porque todos nós já estávamos condenados. Mas Ele é amor, Ele veio com amor. Deus fez nós para amar, para viver o amor, para sermos felizes. Não para vivermos o prazer da carne, sendo seduzidos pelo inimigo, destruindo a nossa vida. E Jesus morreu, Jesus já nos deu a vida eterna. Basta nós agora nos reconhecermos pecadores e reconhecermos que nós necessitamos desse Deus. Como que anda a sua vida, irmãos? Como que anda a sua vida? O que você tem feito? O que você tem feito desagradar no coração de Deus? Aliás, o que você tem feito para você? O Senhor falou no meio de nós: és precioso aos meus olhos. Irmãos, somos preciosos aos olhos de Deus. Deus nos ama, Deus quer ver a gente feliz. Muitas vezes o sofrimento nosso, a nossa liberdade, é dos nossos pecados, porque é isso, o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, a consequência é a morte, a tristeza, a angústia, a destruição. João 10:10, ladrão não vem matar, furtar ou destruir. Como que anda a sua vida? Como que você está? Na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, na convivência com os irmãos. Você tem perdoado aquelas pessoas que te machucaram? Porque no alto da cruz Jesus perdoou nós. Você tem tido paciência conforme a tribulação que você vem, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu trabalho? Você tem silenciado o seu coração em vez de fazer vontade da carne, xingar e brigar? Você tem lutado com o desejo da carne quando os amigos te levam, chamam você para o bar, vamos lá, vamos lá. Você tem lutado para ficar com aquilo que Deus mais precioso da sua família, dos seus filhos? Pai, vocês têm tirado tempo para ficar do lado dos seus filhos? A vida passa tão depressa e nós não sabemos quando nós iremos partir. Será que nós queremos ficar trabalhando, esquecendo dos nossos filhos? Tirar pelo menos 5 minutinhos dos nossos filhos? Como que anda a vida de vocês? Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de você deixar o pecado. Hoje é dia de você viver a vida eterna, viver Jesus. Hoje é dia de você reconhecer que você é filho amado de Deus. Hoje é dia de você saber que o inimigo quer destruir, o inimigo quer matar sem dó, não está tendo piedade. Hoje é dia de você saber que você é o templo do Espírito Santo, que você é sagrado, que você tem que cuidar desse corpo, que não pertence a nós, pertence a Jesus. Porque Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Como que anda a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? A nossa vida passa tão depressa e Deus nos criou para ser feliz, para vivermos em liberdade para Deus, não liberdade para prazeres carnais, fazendo a vontade de Jesus, mas fazer a vontade de Deus. Você pode estar sofrendo agora, mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, não se preocupe, porque os humilhados serão exaltados. E quando o nosso Senhor voltar, nós teremos a nossa coroa da vida eterna. Por isso, vocês vai escutando essa música e faz dessa música uma oração para você. E lembre-se,
derramar de amor de ódio. Bem mais o que eu fiz, me conhece. Tu sabes dos segredos do meu coração. Tu sabes de minhas dores e meus planos. Me conhece como a palma de tua